Quero agradecer os que estão nos acompanhando nas redes, que Deus também te abençoe por muitos longos anos de vida. E lembrar de todos que estão nos assistindo, que Deus ajude você. Hoje nós vamos ler na carta aos Hebreus, capítulo 12, 2 versículos de início. Podemos ler? Amém. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Oração. Amado Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos que o Senhor nos capacite, nos dê condição para poder pregar em alegria, em contentamento, num regime de gratidão. E também, Senhor, pedimos por todos que estão nos ouvindo, que possam abrir seus corações, dar atenção à palavra e que ela possa fazer uma morada definitiva de exortação, de avivamento e também de exortação em todos nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Como você pode ver nessa leitura em Hebreus capítulo 12, apenas os 2 primeiros versículos, no primeiro momento de uma leitura, eu acredito que gera uma dúvida logo no início da leitura, quando está escrito que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Creio que Paulo, nesses escritos, estava dizendo, olha, nós estamos rodeados. Rodeados é estar em roda, num ângulo de 360 graus e também como se fosse um globo de roda, e está sendo observado, como se estivesse andando ou em algum lugar e sempre observado. Um tipo de televigilância, para entender melhor. E ele diz que nós também, não é exclusivo de um e de outro, mas que o apóstolo, ele diz que também com eles ocorria esta observação de uma nuvem muito grande, e esta nuvem ele dá o nome de testemunhas. Testemunha sempre foi uma peça-chave em qualquer situação de dar uma aprovação ou uma reprovação, certo? Partimos desta definição e ele diz, olha, já que isso já está acontecendo conosco e também nós vamos deixar qualquer coisa que nos deixe embaraçosos ou sem alguma ação, e também deixamos o pecado, porque o pecado sempre está perto de nós e ele está nos rodeando também. Olha, rodeado por uma nuvem de testemunhas e depois também rodeado do pecado. Então existiam várias rodeações, vários rodeios em torno dos homens de Deus. E ele diz, vamos correr agora para definir com muita paciência e disposição o que tem de proposto para todos nós. Sempre num alvo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos desviar do alvo. Além de estar sendo observados, nós temos um alvo que é Jesus, o autor e consumador da fé. E diz que Jesus também suportou, mas ele desprezou as afrontas que vieram na sua vida. Ele não deu muito crédito, ele não mudou o rumo da vida dele por causa das afrontas. E Paulo também vai nos ensinar que nós não devemos mudar nosso comportamento devido às trevas exteriores, mas porque nós não olhamos para as trevas, olhamos para Jesus.
Amém? Amém. Então, quando os fiéis leem que, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, o escritor faz uma observação sobre aqueles irmãos que combateram contra o inimigo e foram triunfantes na fé. Quando nós vamos enxergar essa nuvem, onde ela está? Quando você volta para o capítulo 11, você vai encontrar quem são essas testemunhas, os chamados heróis da fé. Já começa a nos esclarecer e fundamentar neste ponto. Aqueles irmãos heróis da fé, onde o apóstolo começa no capítulo 11, e ele traça, por exemplo, desde o começo, com os homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor e nunca foram fracos em relação à proposta que lhes estava à frente deles. Agora, nós podemos de antemão que, embora eles obedeceram, eles não receberam resultados práticos em vida para desfrutar dos olhos das promessas que eles tinham. Aqueles irmãos fiéis estavam certos que a obra de Deus continuaria em futuras gerações. O fato de Deus não completar a obra neles não trouxe frustrações para eles, e isto serve para nós. Amém? Pois eles creram que Deus continuaria a sua história naqueles outros fiéis que lhes substituiriam e que viriam para dar continuidade nos planos de Deus. Agora o assunto torna-se mais interessante. Qual seria a maior pergunta curiosa para cada um de nós para definir? Não por curiosidade, mas para saber se está inserido. Será que eu também estou entre estas pessoas que estão sendo observadas por esta tão grande nuvem de testemunhas? Então vamos para o capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos, e nós vamos ler o versículo 13. E está escrito, esta nuvem de testemunha, ele diz o que aconteceu com eles. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as lá de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Eu não sei se você vai entender que como que a gente pode ver algo de longe e abraçar o que não está presente. É porque é real. A fé é isso. É um fundamento que se faz verídico em nós. O fato deles serem participantes da obra de Deus causou muita honra neles. O fato de serem participantes. Por isso eles tornaram, depois de mortos, uma nuvem de testemunhas de que as promessas são todas cumpridas nos irmãos futuro a eles, que foram também obedientes no Senhor. Na verdade, Deus sempre vai encaixando cada um de nós na sua história para cumprir a sua obra perfeita. Sinta-se, irmão, na fé e na esperança, como participante da obra de Deus. Amém? Como, por exemplo, é como se o projeto de Deus fosse como um impressionante vitral de mosaico. Sabe o que é um vitral de mosaico? Aqueles vidros todos coloridinhos. A obra de Deus fosse um impressionante mosaico que nós olhamos de longe, em que cada peça colada, uma a outra, bem encaixadinha uma a outra, formando um desenho da história do Criador, onde cada um dos fiéis estão lá encaixados. E se você consegue te ver ali, amém. Você faz parte da obra de Deus. Os nossos irmãos que partiram para a glória eterna eram cientes de que Deus completaria a sua história neste mundo em cada um de nós durante os tempos e as épocas. No versículo 39 e 40 do capítulo 11, nós observamos, e todos estes,
os citados desde Abel, veja, começou em Abel, versículo 3, e terminou em Davi, Samuel e os profetas no versículo 32. Então fez quase que um retrospecto dos principais heróis da fé para que a promessa de Deus fosse cumprida. E todos estes, que nós citamos, tendo tido testemunho pela fé unicamente, não alcançaram a promessa. Então, desde Abel até os profetas, nenhum deles alcançou a promessa e não foram frustrados, alegres e perseverantes no Senhor. E ele diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, agora Paulo dizendo dos profetas, dos apóstolos, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Jesus estava com os apóstolos. Eles não estavam lamentando da sorte, contabilizando injustiça, como se Deus não cuidasse ou não desse certos privilégios para eles, pelos finais de vidas cruéis que tiveram. Como se abandonados pela própria sorte. Não foi esse comportamento que assistimos nos últimos instantes, por exemplo, já do nosso primeiro mártir da época de Jesus, Estevão. E nem temos notícia de outros antes ou depois com este tipo de comportamento que não fosse o de Estevão. Estevão foi um pregador do Evangelho, como nós sabemos, sofreu injustamente sem ver a justiça acontecer nele, não é? Ele estava lúcido de que a história não era dele, ele não fazia mártir para ele, para virar estátua um dia, obelisco, mas sim de quem o salvou. Então, ele não clamou justiça para si. As suas últimas palavras foram totalmente às avessas de um cidadão normal deste mundo. Primeiro, ele não desesperou, não entrou em pânico. Em Atos 7, 59 e 60, só para a gente ver essa finalização em Estevão, e apedrejaram a Estevão, como sabemos, que em invocação dizia, durante o seu apedrejamento, Senhor, Jesus, a promessa, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, novamente, não lhes imputes este pecado. E tendo isto, adormeceu, entrou na glória eterna. Amém? Talvez você ache que esse caso de Estevão foi isolado, um tipificado apenas. Não. Volto a dizer, todos aqueles que foram martirizados no Senhor injustamente, partiram de forma assustadora diante dos homens. Não porque eles fizeram muito barulhos, mas porque eles não clamaram por justiça. Não. Eles apenas entenderam que faziam parte de um processo desse mosaico de Deus. Amém? Diante dos seus cruéis executores, eles foram calmos, serenos e tranquilos, porque demonstrou a presença de Deus neles. Sabe por quê? Eles eram tão próximos e já abraçavam o eterno, como nós lemos, que enxergavam o reino dos céus neles, o reino eterno. Além do mais, Jesus foi o que deu exemplo na sua célebre frase. Compare agora com Estevão. Em Lucas 23 e 24, ele dizia a Jesus, no momento crucial dos seus últimos momentos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Faça o que quiser. Mas o comportamento de Estevão, o comportamento de Jesus, no entanto,
Algum leitor mais atento questionará ter lido nos relatos, por exemplo, do Evangelho de Mateus, de que Jesus disse, Mateus 27:46, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, isto foi um grito de dor, um clamor, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguém vai perguntar, Jesus uma hora disse tão calmo, e agora ele estava clamando. Interessante, irmãos, é que Jesus mostrou para todos nós o seu lado humano. Ele nunca escondeu as suas dores, embora poderia deixar de ter dores e aflições. Isso não era problema para ele. Mas ele fez questão de que, no momento da redenção, pôde brotar uma expectativa tão grande que qualquer segundo era uma eternidade para aqueles que esperam a glória eterna, estar na presença do Pai. Jesus não estava reclamando, ele estava apelando para que logo isso acontecesse. Verdade é que, quando nós evidenciamos muito o nosso lado humano, as dores são maiores. E a carne faz uma reviravolta na nossa fé. A fé é como aqueles remédios que amenizam as dores da carne e aliviam a alma dos que esperam no Senhor. No Salmo 22, Davi inicia esse salmo por um caminho profético sobre as dores do que esperam no Senhor e sobre também o próprio Senhor Jesus. 22:1. Davi diz, meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? De forma análoga aos clamores de Davi, Jesus, naquele momento da breve espera, demonstrou a necessidade de passar logo o cálice da morte. Porque todos nós também gememos com dores de parto para poder passar desta porta que um dia nós entramos. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Os que esperam no Senhor, esperam e gemem pela volta do Senhor, clamam pela volta do Senhor. No versículo 23, se você for ler, lá está escrito também, esperando a redenção do corpo. Esse corpo nos faz gemer. Assim como Deus nos trouxe neste mundo pela porta da vida, como um dia nós nascemos, deixaremos este mundo pela porta da morte. Um dia nós fomos paridos e agora um dia nós vamos dar entrada como mortos. Creio que Jesus compartilhou conosco que nas nossas fraquezas, Deus sim nos faz fortes. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo escreve, para Paulo, que estava com dores, e o Senhor diz para Paulo que a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Está fraco, irmão? Sexta-feira nós visitamos um irmão, um senhor, uma família, como já disse aos irmãos, e ele disse que às 3 horas da manhã é o momento mais difícil da sua vida, que ele acorda e vai ler a palavra e se sente um homem miserável, incompetente. E eu olhei para ele e disse, pois é, nesse momento Deus vai te dar fortaleza. Neste momento. E aí, irmãos, como nós vemos que o mundo não conhece a nossa fé, nem nossa esperança, nem a nossa vocação, mas nós temos obrigação de conhecer e viver nela.
Veja o que o mundo pensa dos crentes, o que eles pensam de você. Em Mateus 27, 41 e 42, olha o que aconteceu com Jesus, quem estava olhando Jesus na cruz e nem desconfiava e nem entendia. Alguns diziam que houve injustiça, outros diziam que ele é justo, e outros diziam que ele tinha que morrer mesmo. Mas da mesma maneira também os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos e os fariseus, escarnecendo, diziam, os manipuladores do povo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Olha que ignorância. Se é o rei de Israel, desça da cruz e cremos nele. Você acha que Jesus ia descer da cruz por causa de descrentes? Não. Jesus subiu na cruz por causa dos crentes. Ele não ia descer por causa dos descrentes. Ele não ia voltar à terra por causa dos descrentes. Ele subiu ao céu por causa dos fiéis. Enquanto os homens queriam que ele voltasse à terra, na verdade ele foi para os céus. Esse é o Deus que nós temos e cremos que o mundo não entende. E eles ainda disseram mais escárnio. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Uma carreira de blasfêmias, que Jesus não se importou, nem se importou para eles. Geralmente, quando os mártires morrem, são crucificados, são espancados, esfoliados, como nós vemos em Hebreus, mortes de todo tipo de atrocidade, todos esses homens de Deus, além da própria tortura, vem o escárnio, a zombaria, apenas por causa de um nome, a promessa, Jesus Cristo. Apenas por causa do nome do nosso Senhor. Enquanto a justiça dos homens termina por aqui, e eles deram por encerrado, e seguiram a sua religião, os seus costumes e a sua vida, a justiça de Deus continua sendo equacionada durante a eternidade. Por isso, meu irmão, nunca espere justiça apenas nessa jornada desta vida. Na sua família, em você, na nossa igreja. Não, nunca espere justiça. Espere a justiça de Deus que inclui você na eternidade. Amém, irmãos? Eu creio que isso é muito fundamental para nós. Espere a justiça de Deus em que você está incluído na eternidade dele. Somos uma preciosa oferta de Deus. E somos uma preciosa oferta a Deus. Encaixados no reino de Deus. Somos um tijolinho muito importante na edificação do reino de Deus. Da Jerusalém celestial. Todos nós que somos fiéis ao Senhor. Muitos milhares e milhares de irmãos sofreram injustiça nesse mundo e ainda sofrerão. E todos partiram e partiremos com a fatura aberta desta terra, pois a justificação já está fechada para a eternidade. Certos estamos, deixaremos este mundo para reinarmos com Cristo. Amém? No nosso Hebreus 11, e versículo 35 e 38, começar pela segunda parte do versículo 35, você vê as aberrações, as torturas que aconteceram com esses irmãos da fé. Uns foram torturados, temos vários exemplos na Bíblia, não aceitando o seu livramento, era só renunciar a Jesus, eles não renunciaram a Jesus. Não quero negar o nome do meu Senhor em qualquer instância, para alcançarem uma melhor ressurreição. Esse é o motivo. E outros experimentaram escárnios, zombarias e açoites. Paulo era clássico de dizer, sofri 40 açoitados menos um. E até cadeias e prisões, era comum Jeremias ser preso, era comum Elias ser perseguido, era tão comum e tão comum. Outros foram apedrejados, versículo 37. Irmãos,
Teve heróis da fé que foram cerrados vivos ao meio. Nem animal faz isso. Tentados, atormentados, em solitárias, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, alguns profetas, João Batista, desamparados, como não dizer de Jeremias, Isaías e até Elias, e tantos profetas foram desamparados, aflitos, irmãos. Se há algo de sentimento que um homem de Deus tem, um profeta, os profetas tiveram, e os apóstolos, foram sintomas de aflição e também maltratados. E olha o que diz no versículo 38, dos quais o mundo não era digno de receber essas preciosidades do reino de Deus. Embora errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas pela terra. Irmão, o que de bom tem aí para qualquer ser humano? Não existe a mínima qualidade de vida, mas eles tinham algo maior, a vida no Senhor. Isso é para mostrar para nós que temos qualidade de vida nesse tempo, de dar graças e glória a Deus por viver nesse tempo e poder falar do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, logo de início, encontramos esta alegoria de como esses irmãos do passado estiveram assistindo o espetáculo das nossas vidas, dos apóstolos, desses irmãos comprometidos em defesa do Evangelho do Reino Eterno, por tudo que eles passaram. Não morreu o Evangelho do Senhor. Não conseguiram estancar a fonte que vem dos céus. Então esses irmãos continuaram fiéis aos antepassados, na mensagem que eles pregaram, também. Esses rodeados é uma ilustração de que a fé daqueles irmãos testemunha que possamos alcançar feitios semelhantes, embora não passamos por situações semelhantes a deles. No mínimo, irmãos, nós temos que fazer semelhante a eles. Você e eu somos convocados a prestar esforço e dedicação com a mesma fé, como se aqueles irmãos fossem espectadores das nossas lutas e desafios enquanto estamos aqui, porque eles partiram e cumpriram a sua missão e hoje estão como uma nuvem de testemunha. Porque eles, pode ter certeza, irmãos, nos céus nós não imaginamos como eles estão, mas o que nós vemos é que há um comprometimento em espírito de todos nós pelo mesmo objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, fixar a nossa atenção em Jesus. Ele sim observa cada um de nós, da nossa vida neste mundo. Sendo fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor, ocorre no céu que há uma grande alegria quando há comportamentos fiéis nessa terra. Amém? Por isso que a frase nuvens de testemunhas significa milhares de testemunhas mesmo. Ou um número de tão grandes espectadores que parece ser uma nuvem quando se olha de uma certa distância. Veja você, muitos irmãos têm orado por nós, velam por nós. Os anjos do Senhor sempre estão à disposição para nos ajudar. Como nós vemos em Salmo 34 e 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Além do mais, não é de ser surpresa que somos observados e vistos além do que é da nossa conta de imaginação, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 4 e 9. Olha, irmãos, porque tenho por mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, fim de fila, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Não falta plateia. Nunca faltará audiência para os fiéis ao Senhor. Nunca.
Jesus disse que não devemos nos esconder dos homens, nem na sua palavra dos homens. Essa é a missão nossa. O mundo deve ter conhecimento do qual motivo que os crentes ainda estão neste mundo. A sua cidade, a sua família, ou todos os que te conhecem têm ouvidos para ouvir, aceite ou não aceite a palavra. De forma, meus irmãos, que eu quero passar para vocês o versículo 2, quando nós lemos, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Agora o apóstolo, ele nos exorta a olhar para o Salvador apenas. Devemos olhar para a sua vida santa, a sua paciência e perseverança nas provações, ao que ele suportou para obter a coroa e o triunfo final e a glória, como autor e consumador da fé. É que ele é o primeiro e o último como exemplo de fé e de confiança em Deus. E sendo o modelo mais completo que pode ser colocado diante de nós, o apóstolo não o havia enumerado entre os que haviam sido distinguidos por sua fé no capítulo 11. Mas agora ele se refere a Jesus acima de todos esses heróis, compromissados, como um caso que merecia permanecer por si só, como o único Salvador. E Jesus está à frente de todos aqueles que forneceram o exemplo de confiança em Deus, pois ele é o próprio que era o exemplo da promessa esperada. E ele não poderia falhar. A expressão não significa que Jesus produz fé em nós, mas que ele está à frente como exemplo para ser seguido. Amém? Para ser discípulo. E hoje o irmão Renan falou sobre isso, sobre a fé de Jesus. Como somos exortados a olhar com atenção para ele, olhando para Jesus. Como até agora não havia ninguém que pudesse ser comparado a ele, e não há, também não haverá no futuro. Alguns irmãos viram e viverão com a promessa de Deus. O Messias esperado, Jesus o Senhor, será sempre esperado, porque olha nós aqui de novo, esperando Jesus. Aqueles irmãos da promessa que esperaram a promessa, esperaram Jesus e não viram Jesus. Olha nós de novo, esperando Jesus, um povo semelhante, da mesma fé. Alguns dos nossos irmãos já partiram para a glória e não viram Jesus aqui, mas hoje estão com Jesus. Aqueles que nós vimos em Hebreus 11, todos estão com Jesus. Os apóstolos que viram aqui na terra já estão com Jesus. E nós estamos aqui, aguardando Jesus. Todos nós somos aperfeiçoados quando olhamos para Jesus. Olha, irmãos, Jesus não está mais aqui presente em corpo, mas nós lemos que devemos olhar para Jesus. E nós acabamos de ler que aqueles da fé, eles olhavam e abraçavam o que ainda não estava perto deles, mas na verdade eles tinham o reino de Deus. Por isso que quem espera o reino de Deus tem que entender que já vive no reino de Deus. Amém. Nós esperamos, na verdade, o rei voltar, porque o reino de Deus está em nós. Assim como estavam em todos aqueles homens, nos apóstolos, passaram por tantas calamidades e injustiças, mas eles não clamaram justiça, porque eles tinham um olhar para Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a todos. Que Deus nos ajude sempre. Precisamos. Amém.